Oi pessoal, eu sou o David, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos conversar sobre o livro A Dança da Água, do Ta-Nehisi Coates, o livro da caixa 022 do Intrínsecos, da editora Intrínseca. Esse livro é um pouquinho difícil de ler, mas ele é uma leitura muito necessária. Aqui nós temos a história de um homem escravizado. Esse livro é na perspectiva de um escravo, em uma época onde a escravidão já tinha sido abolida, isso lá nos Estados Unidos, tá? A história vai se passar na Filadélfia. Mas os donos de terras, os senhores de terra, demoravam a se render a essa lei e eles ainda promoviam esse regime escravocrata. Eu acho que essa é a palavra. Essa história vai se passar assim na perspectiva de um escravo e é muito interessante ler, apesar de triste, de você entender como é que funcionava aquele mundo, principalmente para um escravo. O livro vai contar a história de Hiram, ou Irã, eu vou chamar ele de Irã, onde a gente percebe o contexto em que ele está ali. Ele trabalha numa fábrica de tabaco, na terra de tabaco, né? Não é fábrica, é uma terra de tabaco que existe ali, que, né, ganhou horrores. Nessa época, o tabaco estava em alta e o Irã já nasceu escravo. Então, a gente já percebe ali bem no começo do livro que para ele essa vida era muito comum, né? Porque, infelizmente, ele nasceu escravo. Diferente de pessoas que se tornavam escravos ou pela guerra, ou porque elas eram vendidas porque elas tinham dívidas, não, o Irã já nasceu nessa condição de escravo. E Irã é um escravo totalmente diferente. Por quê? Ele é fruto, eu não sei se de um abuso, com certeza sim. O livro não deixa isso muito claro, mas com certeza é sim, porque o pai de Irã é o próprio dono dele, ou seja, é o próprio dono das terras. Então ele não é um escravo qualquer, ele também é um escravo e também tem a condição de herdeiro daquelas terras de tabaco e de todo o império que o seu pai possui. A gente já percebe durante o livro as marcas que Irã tem dessa vida, né, de ser um escravo. Primeiro, porque ele não vai ter nenhuma lembrança da mãe dele. A mãe dele foi provavelmente vendida quando ele era muito pequeno e por isso ele não tem nenhuma lembrança da mãe. Então ele foi criado pelas mulheres ali que eram escravas também, então ele vai ter uma referência de mãe, que é uma pessoa ali que vai dar muitos conselhos para ele. Então o Irã desde pequeno possui grandes marcas da escravidão. Só que a vida de Irã vai mudar por completo quando o pai dele perceber que o Irã tem uma aptidão diferente. E apesar de ser escravo, o Irã ele vai ter uma inteligência fora do comum, ele é muito inteligente. Então o seu pai vai perceber ali que ele tem certas aptidões e aí o que ele vai fazer? Ele vai convidar o Irã para trabalhar dentro de casa. Então nesse regime escravocrata existiam os escravos que viviam distante da casa dos seus senhores e existiam os escravos que viviam e que lidavam diretamente com os afazeres da casa. É quando o Irã vai sair, né, desse convívio que ele conhece para entrar no convívio do pai. E o pai tem em mente uma coisa muito simples. Ele percebeu que o filho dele mais velho, Maynard ou Minard, alguma coisa assim do tipo, é um nome bem complicado, ele vai perceber que esse filho não tem nenhuma aptidão para os negócios, ao contrário de Irã. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer do Hiram um servo do seu filho, para ajudá-lo nessas questões dessa herança que ele precisa deixar para o filho dele mais velho, que ele não sabe lidar com a Lochless, que é assim que se chama aquela terra, né? E principalmente porque assim, ele percebe que a estrutura dele tá ruindo, ou seja, a estrutura que ele tem, principalmente ligada à escravidão, tá cedendo. Então, ele já tem várias dívidas, ele já pode perder as terras dele, por conta que ele vai perder muitos escravos, e a gente tá falando de um tempo em que ter um escravo era muito valioso. Ter um escravo naquela época era a sua assinatura de riqueza. Então, esses donos que tinham muitos escravos iriam acabar perdendo essas posses, que infelizmente eram as pessoas. E aí o pai vai trazer o Irã para dentro de casa, ele vai ser criado junto com esse irmão mais velho, tendo a mesma educação, tendo as mesmas coisas, só que ele vai ser escravo. Até que um dia um acidente acontece, e você precisa entender as circunstâncias desse acidente, em que esses dois irmãos estão juntos. Então o Irã e o irmão dele, eles estavam juntos, só que só o Irã sobreviveu. E ele sobreviveu porque ele tem uma aptidão extraordinária, uma aptidão sobrenatural que você precisa entender e tem a ver com a água. Bom, e aí vai ter várias situações que vão acontecer durante essa história envolvendo a escravidão, que você precisa ler e entender todo esse contexto
dessa história. O que Irã mais queria era ficar ali com as terras do pai, que era um direito seu, tecnicamente, né? Quando ele sofrer esse acidente, ele vai querer ser desassociado dessa terra. E aí é que vai começar os sofrimentos de Iron, porque ele vai querer fugir. E quando ele querer fugir, e aí o que vai acontecer com ele? Só vou dizer uma coisa que o livro é muito surpreendente em falar. Nessa época em que os donos das terras não queriam liberar os escravos porque eles já eram livres, nessa época começa a se operar a clandestinidade. O que era a clandestinidade? Eram pessoas que eram livres, que vão criar um sistema clandestino para poder libertar esses escravos. E o intuito maior dessa clandestinidade era fazer a reconexão, principalmente das famílias que foram separadas durante a escravidão. Então o Irã vai entrar nessa clandestinidade aí, e aí você vai ver muitas coisas que esse grupo fazia durante essa época. Muito legal. Isso é uma história real. E aí é quando o Irã vai usar as suas aptidões sobrenaturais para poder libertar esses escravos. Aí você precisa entender do que eu tô falando quando você lê. É muito bom. Principalmente quando a gente vê que o Irã, ele não vai estar preocupado só com a sua liberdade. Além de libertar a si mesmo, ele também quer libertar os outros. Então isso também é muito legal. E aí eu vou falar um pouquinho agora do que eu achei do livro, tá? O livro, pra mim, ele não teve uma leitura fluida. Isso foi pra mim, tá? Então, por isso que pra mim foi uma leitura difícil, porém muito legal e muito necessária falar um pouquinho sobre este assunto. E ele também foi um pouquinho difícil de ler, porque as atrocidades que a gente vai ver aqui, principalmente das pessoas brancas, o que elas faziam com esses escravos por simples prazer de humilhar e... enfim, não tem palavras pra dizer. Pra mim também foi muito difícil ler nesse quesito, porque você vai ver situações que são bem pesadas. Então o livro pra mim foi um pouquinho difícil de ler nesses dois quesitos, tá? Mas o que eu achei de muito interessante que a gente vai ter aqui no livro, primeiro, dessa imersão desse regime escravocrata que a gente vai ter aqui, como ele funcionava, como era a sua organização, como as pessoas lidavam com os seres humanos como se fossem números. E esse é um ponto muito triste, que o Irã vai dizer assim, que eles não podiam ter contato com a gente, eles os brancos, né? Porque eles precisavam entender que a gente era uma coisa, né? Não um ser humano. Então entender isso na perspectiva de um escravo é muito interessante. Principalmente quando a gente precisa desconstruir a questão da escravidão e também, principalmente, do preconceito, né? E também quando se fala muito em reparação. E aí sobre isso eu vou falar um pouquinho no final. Outra coisa que eu achei muito interessante no livro. O livro vai falar da marca principal da escravidão. Óbvio que tem todo o jugo, óbvio que são privados da sua liberdade. O que vai ser o ponto principal para eles e o que eles precisam lidar é principalmente com a separação das famílias. Eu acho que esse é um dos pontos que eu não me atentei muito bem quando se fala de escravidão. Principalmente que essas famílias, elas eram separadas. Então, a pior dor para eles era ter as famílias separadas. Perder o contato com seus familiares, mães, pais, filhos, e principalmente a dor de uma mãe perder o filho por conta desse regime de escravidão. E outra coisa que eu me atentei é que como as mulheres eram usadas para procriar e gerar renda, né, com a moeda da escravidão. Então essa leitura abriu os meus olhos para isso, que a gente não se atenta, fora a dor de ser escravizado e de ter que trabalhar, enfim, sem lucro, sem liberdade, eles ainda sofriam com a separação. Sofrendo com a separação, o que acontecia com eles? Eles não tinham cultura. Se a sua cultura está baseada na relação que existe entre os seus familiares e seu grupo ali, eles não vão ter nenhum tipo de cultura, nem a básica, que é a familiar. E aí o segundo ponto é das atrocidades que eram acometidos com eles, né? Eles eram usados para diversão, e uma diversão tão baixa, tão pequena, tão vazia. Eles eram usados como símbolo de desejo, eles eram massacrados quando não faziam as coisas direito, e principalmente o livro vai tratar desse poder branco, né? Que se sente no direito de humilhar a pessoa, de menosprezar a pessoa só pelo tom da sua pele. Outro ponto que eu achei muito interessante também é sobre a casa onde o Iron vive, né? A casa era totalmente arquitetada para que um escravo surgisse logo. A casa possuía labirintos para que eles pudessem transitar de forma mais rápida. E todas essas coisas vão surgindo durante o livro e você vai entendendo o mundo deles, como isso tudo acontecia. E aí agora eu vou ler algumas coisas que eu achei aqui no livro que eu achei muito interessante, tá? Que eu marquei a primeira, ó. A preguiça era literalmente a morte para nós, enquanto para eles, os brancos, era
toda a ambição de suas vidas. Falando um pouquinho sobre essa separação, a gente vai ter uma personagem que vai dizer assim: você sabe que eu sou de um lugar, disse ela. Tinha a minha vida antes de tudo isso, antes de ser escrava. Eu tinha minha gente. Eles sabiam os nossos nomes e conheciam os nossos pais, mas não conheciam a gente, porque não conhecer era essencial para manter o poder deles. Para vender uma criança tirada da mãe, você só pode conhecer essa mãe da maneira mais superficial possível. Para despir um homem e condená-lo a ser espancado, esfolá-lo vivo, depois ungido com água salgada, você não pode senti-lo como sente a si mesmo. Você não pode se ver nele, para que sua mão não se detenha. A sua mão não deve se deter, porque na hora em que isso acontecer, o tarefeiro verá que você o vê e assim está vendo a si mesmo. Tarefeiro era a posição que eles tinham, né? Todos eram tarefeiros, ou seja, eles cumpriam tarefa. Uma outra. Lembre-se do que eu era, não um ser humano, mas uma propriedade, e uma propriedade valiosa. Outra. A árvore da nossa família foi cortada, os galhos para cá, as raízes para lá, partida para servir de madeira para eles. E a última, que eu vou encerrar, ele vai dizer assim: tinha ouvido contar histórias de homens brancos que compravam gente de cor simplesmente para realizar seus prazeres mais loucos. Os brancos que mantinham gente de cor trancafiada pelo simples prazer de fazer isso. Brancos que compravam a gente de cor pelo êxtase do assassinato. Brancos que compravam a gente de cor para nos cortar em experimentos científicos demoníacos. E senti que agora estava nas mãos de um branco desses, que estava sujeito à vingança perfeita da Virgínia. Bom, e aí para encerrar, eu queria dizer, será que é possível fazer alguma reparação da escravidão? Eu acredito que não. Por mais que se tente fazer isso, a gente não vai conseguir devolver a alegria para essas famílias que foram cortadas. A gente não vai diminuir a dor e as atrocidades que foram sofridas. Mas uma coisa a gente pode fazer, a gente não pode repetir a história. E não estou dizendo aqui que isso não deva ser feito, mas eu acredito que reparar essa dor, essas atrocidades, é uma coisa muito mais profunda do que as coisas que a gente vê quando se fala sobre reparação. Eu acho que é muito pouco. E eu acredito que essa reparação, se a gente pode chamar por esse nome, ela deveria ser feita de uma outra forma, mas principalmente o que a gente poderia fazer é acabar com o racismo, acabar com essa estrutura racista, principalmente dessas pessoas brancas, ou principalmente dessas pessoas que se acham no poder por conta da sua condição ou cor de pele. Então eu acredito que a reparação ela não existe, porém a gente pode mudar as coisas, mudando a nossa postura e principalmente como a gente vê uma pessoa negra. Então essa foi a minha conversa com vocês sobre a Dança da Água, do Ta-Nehisi Coates. Eu espero que você tenha gostado, não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de falar o que você achou. Eu espero você numa próxima. Um abraço. Tchau, tchau.